Mas é entender que se tá vindo situações assim para você, e pode vir nos próximos meses, a gente tá falando aqui de previsões, de possíveis coisas que podem acontecer com vocês, é entender que faz parte, que é natural, que você está vivenciando, que é um aprendizado, mas não significa que Deus te desamparou. Deus está ali. Olha, por mais difícil que seja aquele momento, você vai vencer, Deus já sabe. Então você lembra que existe um Deus, um Pai maior que está cuidando de você, ou uma fonte, cada um no seu quadrado, de acordo com aquilo que pensa. Eu acho legal, assim, você contar que você veio de uma base evangélica. Eu acho uma base importantíssima. É forte. De uns 3 anos para cá, as pessoas que mais têm expandido a consciência, que mais têm tido acesso, têm sido os evangélicos, né? Por quê? Porque já percebe a importância da conexão com Deus, já está Uhum. trabalhando na reforma íntima, na oração. As outras pessoas podem até se acharem melhores de outras religiões e tal, mas não tem esse nível de conexão, de comunhão com Deus que um evangélico tem. Uhum. Não dá para generalizar, mas eu Sim, agradeço muito a minha mãe por ter me apresentado e ter feito, né, toda essa introdução. Então, desde que eu me lembro, eu estudava versículos bíblicos, eu estudava historinhas, eu sei todas de cor. Então, tem muita referência eu bíblica que vou se colocar uns filminhos assim da Bíblia muito para ver. gostosinho. Assim, eu tenho lembranças muito ternas disso, mas isso me trouxe uma base, né? Não foi evangélica, foi católica, foi de uma maneira diferente da sua, então não tinha a mesma base que você. Depois que eu fui estudar o Evangelho, que é um dos meus livros preferidos, a Bíblia, está sempre aqui, eu vivo estudando, né? Mas é uma base diferenciada a sua. A Isso me sua mãe possibilitou. também é uma graça, né? Ela é siriana também, Então, bem base forte assim de combate mesmo. Então, a minha família, as duas partes, tem questões com magia, tem questões com espiritual, todos já vivenciaram alguma coisa sobrenatural, então não é uma novidade assim. Não cair de paraquedas numa família que fosse leiga ou que não vivenciasse experiências, né, extrafísicas. Todos já vivenciaram de alguma forma. Agora, como cada um vê isso, aí é a percepção deles, né? Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Mas assim a gente percebe que tudo tem um sentido. A gente não cai de paraquedas numa família errada, sabe? A gente tá no lugar onde a gente precisa estar. Mas sabe o que eu acho que eu vim para vivenciar alguns extremos para ficar impactada com isso, porque se eu não tivesse esse impacto, eu também não me movimentaria. A minha uhum, mãe tende a ter uma mente liberta, né? Então, quando eu era criança, não fui batizada, porque ela queria que eu escolhesse minha religião. E tinha gente, vô e vós do outro lado se metendo, falando que eu via vulto e as coisas, porque eu vivia contando e vivia amedrontada, porque eu não era batizada, né? Então, uhum, tinha toda essa questão. Só que ao mesmo tempo, assim, minha mãe tinha uns picos de alto e baixo na vida dela, de mudança de percepções e tal. Então, quando eu conheci o tarot, por exemplo, né, eu comecei a jogar, ela brigava comigo, isso é coisa do demônio. E ela não era assim antes, mas ela teve uma fase ali que ela quis ir pro lado dos evangélicos. Isso é coisa de demônio, não sei o quê. Eu não, mãe, é tarô. E aí passaram-se anos e anos, ela mesma se interessou por tarô, foi fazer aula de tarô, também joga tarô, não no profissional, mas ela joga, né? E é legal, porque eu converso muito com ela sobre tarô hoje em dia. Mas eu sempre tive assim, ou a falta de apoio, ou o apoio, ou os dois misturados. E eu sempre fui empurrada para ter esses picos, né? E hoje em dia eu consigo me manter sempre lá em cima. Às vezes está chovendo canivete, eu tô tranquila, tô na paz do a Senhor, paz de né? espírito. Entra o invasor aqui, eu não passo mal de nervoso mais, sabe? Não passo mais mal de medo, eu tô tranquila. A mente, eu entendi que a mente num espaço tranquilo, ela consegue raciocinar, né? Que atitude que eu vou tomar? Como eu vou ser proativa? Só que agora eu tenho 40 anos, né? Já sou quarentona, então é mais fácil de ter essa maturidade de percepção.
Mas teve Uhum. muitos momentos assim que eu tive que aprender a neutralizar a mente, entrar num processo de mindfulness e ficar na minha, quase que meditativa, em alfa, para não surtar, né? E não só na experiência com a minha mãe, mas numa experiência de forma geral com o mundo, né? E óbvio, a forma como eu interpretava o mundo dentro da consciência encarnada que eu tenho, dentro do conjunto de hormônios também que eu tenho, né? Cada corpo tem uma reação e isso também tem um propósito. Eu acredito que tudo que a gente falou do início da live até aqui, e com as movimentações do mundo e das percepções que as pessoas estão tendo, estão mostrando para nós como que cada um lida com o espiritual. Porque assim, hoje em dia tem muita informação, tem muitas experiências. Como é que a gente vai denominar o que é certo e errado, o que é isso ou não é, o que é holografia ou não, se a gente não tem um pilar sólido e vivenciar por si só as questões espirituais? Então, uma coisa Sim. é você concordar comigo e a Fê aqui por ressonância, porque você acredita, porque você já vivenciou, porque você sente. Outra coisa é alguém que jamais vivenciou algo, olhar nós duas e falar: nossa, elas estão loucas. E não tem certo e Ou errado, falar o sabe? contrário, né? Nossa, que legal, agora eu aprendi tudo do espiritual, elas são as top da galáxia. Também não, Também né? não. Você tem que sempre filtrar. Já até ensinei na live passada aqui no centro do peito, você sente aquilo, você olha para dentro, detecta isso em diversas situações, aí sim você tem a sua sacada, você transforma na sua forma de falar, não reproduzir o que o outro. Só isso já faz seu cérebro trabalhar e você ter uma percepção única, afinal você é um ser único. E é isso que a gente vai vivenciar nos próximos meses. Quem sabe até nos próximos anos, né? Com muita movimentação externa, muita coisa negativa também acontecendo, mas tudo para a gente vivenciar, praticar o desapego, a vulnerabilidade, para que através desse desapego e dessa vulnerabilidade a gente se conecte com Deus, a fonte. Então, acima Exato. dos mestres ascensos, dos ET que a gente invoca, das coisas que a gente faz, existe um Deus que rege tudo e que é o que faz parte de nós também. Então, na New Age, né, que é a nova era, foi disperso um pouco esse conceito de Deus, porque muito se fala sobre os mestres ascensos, sobre o ET e tal, e não sei o quê. Ok, isso faz parte de um todo. Somos nós, são os nossos irmãos. São seres da luz também. Mas Sim, acima deles, e assim como eles, a tipo gente irmãos precisa se mais velhos. conectar. Exatamente. Precisa ter uma linha direta entre a fonte, você e a fonte. E Com é até um certeza. pilar do feminino. Para a gente estar completa e conecta, a gente precisa estar em conexão com nós mesmas e com Deus e vice-versa. Se não tem isso, o seu feminino não está completo. A gente precisa desse momento. E isso vai te trazer muito mais clareza, condução, maestria, sabedoria, porque esse é o caminho, sabe? Nesse caos todo é a gente achar esse farol, né, de luz, que eu chamo de rocha, de pilar, é o que Deus falava para Pedro, né? Que ele é a rocha, Né? a Você pedra. tem que ser a sua própria rocha, né? O seu próprio pilar. Se Eu, fortificar. essa parte que você está falando, né, sobre se conectar com outros seres, eu acho que também é legal trazer um direcionamento diferente disso, né? Uhum. Toda vez que você vai pedir algo para um ser, seja proteção, ou seja qualquer outra coisa, perceba a sua vibração, perceba se isso é só de vontade sua ou se realmente envolve outra pessoa, se você está pedindo por outra pessoa. Porque dependendo daquilo que você se conecta, não é o ser que você está pedindo auxílio que ele vem, tá? Uhum. Eu, é, eu e a Fanny também teve uma percepção muito doida de um ser que se holografa, mas eu percebo isso, e ela também, que os seres, inclusive, da não-luz, podem se holografar como uns seres de mais elevada vibração, só que tá ali de mentirinha, não é verdade? Porque você não se sintonizou da forma correta. Eu só tenho, assim, moral de pedir auxílio a Deus e seus anjos, ponto. Quando eu falo de um mestre, de uma coisa assim, eu estou em perfeita comunhão com Deus, assim, eu estou ressoando com uma energia assim muito gostosa e se expandindo dentro de mim.
Senão não tenho nem moral de pedir.